Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia. Hoje a gente vai dar continuidade ao caderno 4, tá? Pega aí teu material, abre lá na página 57, tá ok? Aliás, na página 57 não, porque eu tô utilizando aqui, pessoal, o meu material de professora, tá bom? Então, no caso, é a página 205, perdão aí. Abre lá teu material caderno 4, na página 205, onde vocês vão ter aqui o módulo 15, que fala sobre o extrativismo vegetal. A gente vai aprender hoje o que é o extrativismo vegetal, tá bom? Então, me acompanha aí. Vamos lá ver se você consegue aí compreender com facilidade. Se vai ficar alguma dúvida, né? Se ficar qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos lá, pode ser pela Agenda Edu, pode ser por e-mail, qualquer coisa você pode ir falando e a gente vai tirando a tua dúvida. E não se esqueça que todas as segundas-feiras a gente tem a live de geografia, então é importantíssimo que você participe, tá bom? Porque lá a gente resolve questões, trabalha o tema novamente, observa ali algumas dúvidas, ok? E olha só, pessoal, o módulo 15, que fala sobre extrativismo vegetal, vem com essa imagem. Se a gente percebe aqui, nós temos aqui árvores, né, derrubadas, e a gente também tem o que aqui? Nós temos aqui um plantio. Que tipo de planta é essa aqui, gente? Que tipo de árvore é essa aqui? Vocês provavelmente já viram ali, aqui na região de Imperatriz, próximo ali da BR. E olha aqui o texto dizendo, ó, olha o texto aqui falando: floresta de eucalipto usado para a produção de papel no sul da Bahia em 2018. O que nós podemos então considerar? Que isso aqui é um tipo de plantação que nós chamamos de silvicultura, tá bom? Anota esse termozinho aí no seu livro, pode ser aqui do ladinho, ó. Anota aqui do lado o termo silvicultura, S-I-L-V-I-C-U-L-T-U-R-A, silvicultura. Lembra Silvio Santos? Eu sei que você pensou nisso, mas vem aqui comigo, ó. Tem nada a ver com ele não. Silvicultura nada mais é do que o plantio planejado. Se vocês observarem essa imagem, nós temos aqui eucalipto na fileira, né? Vocês veem uma plantação bem organizada. Então, obviamente, essa plantação de eucalipto, ela não surgiu naturalmente. Alguém, no caso o ser humano, foi lá e plantou milhares de arvorezinhas de eucalipto, de mudas de eucalipto, para que pudesse depois fazer esse processo aqui, ó, a derrubada, a retirada, para logo então conseguir fazer aí a produção do papel, tá bom? Que no caso, por exemplo, aqui em Imperatriz nós temos a Suzano, né, que é justamente uma empresa que produz o papel e celulose, e por isso mesmo a gente tem muito matéria-prima aqui. O que é matéria-prima? É o que eles precisam para produzir o papel. Então é comum a gente ver na beira da BR, né, quando a gente está viajando, algumas plantações de eucalipto, porque esse eucalipto ele vai ser utilizado, no caso pela empresa da Suzano, papel e celulose, para conseguir produzir o papel, tá bom? Então é comum a gente ver aqui nessa região, devido a essa empresa estar localizada aqui. Então, dando continuidade na página 206, caderno 4, módulo 15, turma do 6º ano, nós temos aqui da coleta à silvicultura. O que a gente precisa entender? Ó, quando eu digo para vocês assim, pessoal, eu quero que vocês extraiam o máximo de entendimento desse texto. Quando eu falo isso, né, extraiam
o máximo de entendimento desse texto, estou dizendo para vocês pensarem, lerem e extrair, retirar o máximo de informação que vocês conseguirem em relação a esse texto, ok? Mas se eu disser assim, pessoal, eu quero que vocês extraiam matéria-prima da natureza, o que vocês vão conseguir entender? É para que vocês entendam o quê? Que eu preciso retirar da natureza algo que vai servir como base para produzir outra coisa. Por exemplo, o eucalipto é matéria-prima para a produção de folha, de papel, tá bom? Isso significa o quê? Que ele é a matéria base. Não se produz papel, nesse caso, sem aquela árvore, tá bom? Então, por isso que a gente chama de matéria-prima, tá ok? É a matéria base, é aquilo que é necessário para que eu consiga produzir, por exemplo, nesse caso, o papel, tá bom? E na natureza, a gente já encontra os peixes. Olha aqui a imagem na página 206. O que a gente encontra no rio? Nós temos aqui, inclusive, o Rio Tocantins, que tem peixes, né? Inclusive, já fui pescar no Rio Tocantins, adoro pescar. Vocês gostam de pescar? Já tiveram a oportunidade? Pois é, a professora gosta de fazer isso. E o bacana de você pescar é que, obviamente, você entende que para aquele peixe existir, teve que ter condições naturais para que ele pudesse respirar naquela água. Então, poluir aquela água não é inteligente. Poluir aquela água, que inclusive passa por um tratamento para chegar na minha torneira, na sua torneira, não é inteligente. Porque a gente está fazendo mal para nós mesmos quando poluímos, por exemplo, o Rio Tocantins, né? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos preservar. Sempre, não só o Rio Tocantins, mas nunca vai cair de moda a gente lembrar da necessidade de preservar a natureza. Nunca vai deixar de ser necessário a gente lembrar as gerações. E vocês vão lembrar os colegas de vocês. E vocês vão lembrar, às vezes, os pais. E tem que ser feito isso, tá, pessoal? Olha, não joga lixo aí. Olha, cuidado. Olha, economiza água. Porque o ser humano é falho, né? E às vezes, se a gente não se policiar, acaba errando uma coisa que acaba gerando um mal maior para a humanidade. E o extrativismo nada mais é do que a retirada. Coloca isso aí no teu livro. Coloca isso no seu caderno. Extrativismo é a retirada. É extrair, tirar da natureza. Pronto. Extrativismo vegetal, então, é eu retirar madeira. É eu tirar vegetação dessa natureza. Porque eu e você já encontramos milhares e milhares de árvores já plantadas. Aí a gente cresceu vendo árvores plantadas. Aí fica, meu Deus, quem foi que plantou esse tanto de árvores? Será que teve alguém que plantou essas árvores? Ou na formação do nosso planeta, né, aconteceu esse processo naturalmente? Obviamente houveram pessoas que plantaram, mas a maioria dessa vegetação ninguém plantou. Por exemplo, a Mata Atlântica, ninguém plantou. A Amazônia, a não ser Deus, né, vamos dizer assim. Ou seja, na formação do nosso planeta, nós temos aí o surgimento dessa vegetação, dessa paisagem natural. O ser humano vai lá e extrai. Quando ele extrai, ele está promovendo o extrativismo, ou seja, a retirada de algo natural, tá bom? Então, quando vocês veem alguém pescando no Rio Tocantins, né, ou num rio qualquer, num lago qualquer, que não foi um lago planejado, ou seja, não é um criatório de peixe, né, não é um tanque de peixe, não tem um dono ali, na verdade nasceu naturalmente, a natureza que conseguiu se reproduzir daquela forma para ter aquelas condições, para ter aqueles peixes ali. Quando isso é natural, quando eu pesco, eu estou extraindo também.
tá? Então, o extrativismo é essa atividade de retirar algo da natureza, independente de ser animal ou vegetal, ou até mesmo mineral, ou seja, eu extraio o minério de ferro, né? Eu extraio lá o ouro, eu extraio lá as pérolas, eu extraio lá as pedras preciosas, enfim. Extrair, então, é retirar. E o que é a silvicultura? A silvicultura, então, nada mais é do que o processo contrário de extração, tá? Na verdade, a silvicultura, ela é o processo de plantio, de cultivo, de primeiro eu ponho, depois eu tiro, tá? Então, aquela imagem de abertura do módulo 15 é um exemplo de silvicultura, um plantio planejado. Então, para que eu pudesse depois derrubar essas árvores, aliás, para que essa empresa pudesse derrubar depois estas árvores, elas fizeram o que? Primeiro, obviamente, plantaram, porque elas não encontrariam matéria-prima suficiente, ou seja, elas não encontrariam uma floresta de eucalipto, certo? E isso aí a gente chama de silvicultura, é esse cultivo. Eu planto primeiro para depois tirar. O que não costuma acontecer, né, quando a gente está falando de natureza. O que acontece geralmente? Os seres humanos, eles, para garantir a sua sobrevivência, eles fazem o que? Eles extraem, né? Eles extraem para sua alimentação, eles extraem para produzir, gerar lucro, eles extraem para produzir e vender o excedente, ou seja, aquilo que resta, aquilo que sobra. Então, isso tudo nos leva a pensar, tá? E aí a gente vai dar continuidade aqui, que nós temos vários produtos na natureza, ok? Nós temos produtos madeireiros e produtos não madeireiros, ou seja, produtos que são árvores, que vêm da madeira, e outros que não são madeireiros, como por exemplo, os alimentos, o cipó, as raízes, os óleos, as sementes, as plantas, tá? As plantas, olha aqui, ó, muito importante, página 207. Olha aí o coco babaçu, pessoal, como fonte de renda. Isso aí a gente chama de produto não madeireiro. É um extrativismo, professor? Certamente essas mulheres não plantaram os pés de coco babaçu, né? A palmeira babaçu. Elas certamente encontraram. Aqui no Maranhão, por exemplo, é muito comum a gente encontrar vários pés de palmeira de coco babaçu, né? Muito comum mesmo. É um marco. Eu costumo dizer que é um marco da nossa paisagem, até porque a gente chama de Mata dos Cocais, justamente por isso. Essa região ela tem a presença desses cocos, né, dessas palmeiras aqui, ok? E o que a gente percebe? Justamente devido a essa atividade extrativista, que começa, por exemplo, no Brasil colonial, que a coroa portuguesa chega e começa a extrair o pau-brasil, a gente tem aí o que? A mudança da paisagem, a retirada de uma vegetação nativa, né? A retirada aí de madeira para a indústria e, obviamente, o desmatamento, tá ok? Então é sobre isso que a gente falou aqui na aula de hoje, sobre extrativismo. Quero que vocês depois deem uma olhada, deem uma lida nesse texto, respondam as questões e a gente continua na próxima aula, tá bom? Até mais, guerreiros. Acompanhem sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau.